Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo nos escreveu Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler os versos de 1 a 6. O Evangelho de Marcos é o mais curto dos 4 evangelhos. Foi escrito pelo jovem Marcos, que inicialmente havia abandonado o Senhor, o caminho do Senhor, mas depois restaurado a comunhão. Ele escreve um evangelho e nós nos perguntamos de que jeito Marcos escreve este evangelho, como ele sabe tantas informações, e uma das possibilidades é que ele tenha ouvido o seu evangelho a partir do testemunho de Pedro. Se você for um leitor que gosta de estudar a Bíblia, é bom comparar um pouco os discursos de Pedro no livro de Atos dos Apóstolos com o Evangelho de Marcos. E você perceberá a similaridade de temas. Marcos escreve um evangelho mais curto, como eu disse, e possivelmente escreveu este evangelho pensando num público romano, pensando especialmente na cidade de Roma. Talvez na guarda romana, nas suas experiências com os romanos. Mas por que a gente sabe isso? Por alguns motivos no Evangelho. O tipo de dinheiro que é usado, ele não usa os nomes hebraicos do dinheiro, mas prefere os nomes romanos, né? Ele enfatiza muito o papel dos centuriões. Então tudo isso ajuda a gente a entender que talvez Marcos tenha escrito este Evangelho para esse povo, para este grupo de irmãos ligados à cultura romana. E por que eu estou explicando tudo isso? É porque neste novo ano litúrgico, neste começo, a partir agora do Natal, dos eventos do Natal, nós vamos voltar ao Novo Testamento, estudar o Evangelho de Marcos nos cultos, algumas pregações baseadas no Evangelho de Marcos, que eu quero recomendar a leitura, que você faça, que você refaça, que você comece a estudar a vida de Jesus. É sempre muito oportuno, no início do ano, que a gente estude a vida, o ministério de Jesus. Se você quiser ir um pouco além, apenas que a leitura de Marcos, note, por exemplo, o texto que nós temos em mãos, está vendo ali o verso 2? Logo em cima, assim, tem outras referências das Bíblias novas, tem lá Mateus 3, 1 a 6, tente cruzar as referências, então aí você vai ter uma informação ainda maior. Muito bem, dito isso, eu quero fazer a leitura e quero chamar você a conhecer. Não vou voltar ao meu estilo. Eu quero chamar a igreja a conhecer Jesus sob o olhar deste homem. Este homem que já teve um momento de deserto na vida dele. Este homem que já teve um momento difícil. Este homem que teve um momento em que ele não confiou tanto em Jesus, mas que voltou. E como disse Paulo, ele é muito útil para mim agora. Este homem é capaz de registrar a vida de Jesus, e ele começa o seu evangelho falando justamente do deserto. A leitura diz assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, não qualquer Jesus Cristo. Ele quer especificar Jesus como o Filho de Deus. Nós vamos ver já que ele usa essa expressão algumas vezes. A moldura da sua mensagem inicial é a profecia de Isaías, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Falando do Messias, um mensageiro viria, preparando o caminho, a chegada do Messias. O verso 3 chama esse mensageiro de voz do que clama no deserto. O clamor era o seguinte: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aí ele vai à personagem inicial do seu evangelho. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados,
eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João Batista, as vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Nessas poucas palavras a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, o deserto tem destaque. João não foi pregar em Jerusalém. João não subiu às cidades da Galileia. João não foi às praças. João foi para o deserto. E no deserto, Deus anunciou uma mudança. Um dos problemas do nosso mundo atual, se chama a desertificação do mundo. Há várias regiões do planeta que estão virando desertos. Os desertos que existem no nosso planeta estão se expandindo. A gente às vezes pensa que só tem deserto no Brasil, lá no Nordeste. Mas em várias regiões do sul do país, a desertificação já começa a acontecer. No Mato Grosso, há regiões se transformando em deserto. Meus irmãos, a desertificação tem preocupado os homens da política, os cientistas, porque eles têm visto que mais cedo ou mais tarde, se não mudarmos a nossa política de meio ambiente, de cuidado com as coisas, se isso não começar nas nossas casas, não haverá água para todos, não haverá comida para todos. Vocês devem ler os jornais, acredito que vejam documentários na televisão sobre essas coisas. As reuniões de cúpula sobre meio ambiente se tornarão cada vez mais importantes. Vai chegar o tempo em que talvez cuidar do meio ambiente seja mais importante que cuidar das finanças dos grandes bancos. A desertificação, ela transforma lugares habitáveis em lugares inóspitos. Não se pode morar no deserto, porque ele é agressivo à vida. É muito interessante o modo como Deus usa o deserto para ilustrar a vida do homem sem Deus. Em toda a Bíblia, o deserto é uma das palavras mais usadas para ilustrar a vida do homem sem Deus. Inclusive foi 40 anos no deserto que ele guiou o povo dele. Em Deuteronômio, se você puder abrir, lá no capítulo de número 6 e 7, nós veremos Deus falando sobre a obediência, as bênçãos da obediência, mas Ele há de nos chamar à memória, no capítulo de número 8, quando diz que a experiência do deserto era a mão de Deus provando o seu povo. Verso 1 do capítulo 8, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, lembrando da obediência, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardava ou não os seus mandamentos. Deus usou 40 anos de deserto para mostrar ao povo a importância de viver perto de Deus. A figura do deserto é muito abundante na Bíblia. Nós lemos 2 textos que mostram Deus falando de restauração. E ele diz assim: eu vou ao deserto e eu restauro o deserto. É assim que Deus trabalha, com essa figura dupla, esta figura de prova e esta figura de transformação. Meus amados irmãos, falando sobre desertificação, novamente,
A desertificação não acontece num único dia. Lá aos arredores das praias do Rio Grande do Norte, há uma região em que o deserto das dunas, conhecidos aqui, nós como um grande lugar turístico, está se expandindo. Muitas pessoas ficaram encantadas com a beleza daquele lugar e compraram terrenos e construíram enormes mansões. E a areia está cobrindo casas inteiras. Mas isso não aconteceu num único dia. Primeiro um grãozinho de areia a mais na sala. No outro dia, havia areia no telhado, no quintal. Podia ser varrida, podia ser limpada. Outro dia o vento soprou mais, uma pequena tempestade de areia encheu a varanda. E com o passar dos anos, o deserto cobriu casas. Nós precisamos cuidar muito da nossa vida com Deus. Porque a nossa vida com Deus pode se transformar num deserto. Isso não acontecerá de uma única vez, mas poderá ir acontecendo. Então, a palavra do Senhor nos ensina a não deixar isso acontecer, para que a sua vida não vire um deserto. Você precisa aprender algumas coisas. O texto desta noite será base para, a partir das palavras do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, nós aprendermos algumas coisas que previna a desertificação do nosso coração, da nossa alma. Algumas vezes, você sabe muito bem, a nossa alma é como um deserto, sem fé, sem água viva. Às vezes nós vivemos perto de Deus, aos arredores, mas não estamos percebendo. Essa comunhão não é mais a mesma. As orações não fazem mais tanto sentido. A moldura dessa palavra de Marcos é a profecia de Isaías. Nós temos falado aqui sobre o tempo de Isaías, um tempo em que as pessoas não perceberam, mas o coração delas virou um deserto. Elas iam ao templo, mas não tinham comunhão, o coração deles estava longe de Deus. Às vezes isso está acontecendo com a sua família, às vezes está acontecendo com a sua vida. Você precisa começar a notar isto. Então esse texto vai te ensinar. Nós queremos retirar desse texto lições para que a nossa vida não vire um deserto. Para que a sua vida não seja um deserto. Você precisa admitir o deserto. Você precisa reconhecer os sinais do deserto no seu relacionamento com Deus. Não adianta esconder, não adianta deixar empurrar a poeira para debaixo do tapete, a areia vai crescer sobre a sua vida. O texto diz que este homem preparará o caminho, e a voz que clamava, ela clamava no deserto. O texto diz claramente, voz do que clama no deserto. E mais, no verso de número 4 diz, apareceu João Batista no deserto. Meus irmãos, nós precisamos entender que o Senhor clama justamente quando nós estamos reconhecendo o nosso deserto. Isso acontece várias vezes na Escritura. Um bom exemplo disso ainda com o povo de Deus. Volte no livro de Êxodo, lá no comecinho, no capítulo de número 3, no capítulo de número 2. No verso de número 23, o povo já estava no Egito cerca de 400 anos. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subia a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou a sua condição. Este povo precisou entender
que aquele lugar não era o lugar deles. Este povo precisou reconhecer que estava vivendo longe do Senhor. Esse povo precisou tomar a decisão de buscar quebrantamento. Meus irmãos, o Senhor nos ensina a reconhecer os nossos pecados. Há pessoas que têm medo disto. Há pessoas que têm vergonha disto. Mas o melhor remédio para que a sua vida não se torne um deserto em expansão é que você se reconheça um pecador. A desertificação da nossa vida não acontece num único dia, ela vem acontecendo. O mesmo acontece na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família, o mesmo acontece nos casamentos. Os casamentos não acabam num único dia. São pequenos grãos de areia que minam a fertilidade e a vida com Deus. Era no deserto que a voz clamava. E quem estava no deserto precisava reconhecer: eu preciso ouvir esta voz. Curioso que quando o texto diz que apareceu João Batista no deserto, ele está destacando exatamente isto. João Batista não foi pregar em Jerusalém. João Batista foi ao lugar que ilustrava a situação do povo sem Deus. A própria região, o deserto chamado deserto da Judeia, próximo ao Rio Jordão, era um lugar onde a habitação era muito precária. Era necessário viver nas rochas. Pouquíssimos animais eram capazes de sobreviver naquela região. Talvez somente as cabras, os animais mais resistentes. Era difícil a vida de quem vive no deserto. E as pessoas precisavam sair de Jerusalém e ir ao deserto para ver estas coisas acontecendo. É por isso que você precisa reconhecer o deserto quando ele está chegando. Nós precisamos admitir que erramos. Sabe, irmãos, é muito fácil a gente dar desculpas, dizer que as pessoas estão pecando contra nós, dizer que as coisas estão acontecendo por culpa dos outros, mas o deserto está chegando e nós já estamos nele, e é nossa total culpa. Nós precisamos dobrar nossos joelhos. O convite de Deus para começar uma mudança na nossa vida tem o nome: arrependimento. Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. João Batista não chamava o problema do povo de uma falta de interesse. João Batista não dizia: o problema do povo é que eles estão distraídos com a sociedade. João Batista não dizia que a situação deles era um problema social. João Batista dizia: vocês precisam arrepender-se de seus pecados. Esse era um tema dos profetas, um tema necessário para mim e para você. Nós precisamos de quebrantamento diante de Deus. Nós precisamos rasgar o nosso coração diante de Deus. Nós precisamos admitir: o deserto não acontece num único dia. O deserto vem acontecendo. Às vezes começa com uma pequena discussão. Às vezes o deserto vem por algum tipo de insegurança pessoal. Algo me desagradou. Então, para que a sua vida não se torne um deserto, você precisa de um genuíno quebrantamento. É preciso reconhecer. Talvez você diga: eu sou muito jovem. Essas são questões ainda muito
adultas, muito importantes. Eu vou pensar nelas um pouco mais tarde. Cuidado, porque muitas vezes, quando chega o tempo que você acha que deveria ser o tempo, já há tanto deserto na sua vida, que é difícil voltar atrás. É muita areia para retirar. Eu via um documentário sobre as dunas e o expandir do deserto do Rio Grande do Norte. Casas enormes, de 2 andares, aparecendo somente os telhados. Seus donos desistiram. Eram casas de veraneio, pouco visitadas. Ano que vem eu vou lá, quem sabe ano que vem eu mando limpar. E muitas delas será uma limpeza muito difícil. Olhando para o texto, há uma coisa a mais. Não basta reconhecer que o deserto está começando na sua vida. É preciso uma atitude de correção. É preciso uma atitude de mudança. O texto vai dizer o seguinte, olha só. A voz clamava, preparando, e o clamor tinha o seguinte tema: preparai o caminho do Senhor. Como é que se prepara o caminho do Senhor? Endireitando as suas veredas. Se você não quer que a sua vida se torne um deserto, saiba de uma coisa: não adianta continuar andando no mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas, se permitindo cair nos mesmos abismos. É necessário o endireitar das veredas, é necessário o batismo de arrependimento. Arrepender-se não é apenas reconhecer os erros, arrepender-se é mudar a direção em 180 graus, ou seja, voltar na direção contrária. Tem gente que diz assim, eu já tive um arrependimento de 360 graus. Foi para o mesmo lado. Meus irmãos, a palavra do Senhor é muito simples. A vida com Deus também é muito simples. Ela não crescerá apenas porque você pediu oração ao povo que ora na igreja. É preciso você agir. Não basta você dizer, a minha vida está um deserto. Estou com problemas, não consigo orar, minha vida não está com Deus de leitura da palavra tem se enfraquecido dia a dia. Alguém, por favor, ore por mim. Sim, a oração é muito importante. E eu não estou pedindo que você deva parar de pedir que as pessoas orem. Mas e você? Vai esperar as dunas te cobrirem? Vai esperar a água secar? Abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 55. Amo esse texto. Frequentemente eu o cito. Buscar o Senhor. 55, verso de número 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Em meio à experiência do deserto, você pode mudar de direção. Você pode agir para que a sua vida não se torne um deserto. Como eu disse, João Batista não chamou o deserto deles de mera falta de interesse pelas coisas espirituais. João Batista chamava este deserto de pecado. E a cura para isto é mudança, arrependimento. Prepare o caminho do Senhor. Mas como eu faço isso? Endireite as suas veredas. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos tanto uma vida nova com Deus. E queremos que ela aconteça assim. Quem sabe Deus vai me dar uma vida nova se o pastor orar pela minha vida. Assim como o deserto não acontece em um único dia.
a renovação, a fertilização, a transformação do deserto em mananciais. É um processo de santificação, de volta, de luta, de constância, de busca. Sabe por que às vezes há tanto altos e baixos no nosso relacionamento com Deus? Porque não há perseverança na busca. Nós temos um acender de uma chama. Vou buscar a Deus. Hoje, agora, a partir de agora, eu vou buscar a Deus. E começamos com intensidade, mas um dia, 2 falha, 3 dias, já não oramos mais. É na intensidade. Meu professor de grego, ele dizia o seguinte: não se aprende grego estudando 2 horas em um único dia. É preferível estudar 5 minutos todos os dias. A maior parte das coisas que nós aprendemos bem nesta vida tem ligação estreita com a perseverança, e a vida com Deus não é diferente. A vida com Deus é um semear constante. Abra ainda a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, lá no capítulo de número 3. Falando de João Batista, também Lucas escreve, verso de número 4. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale aterrado e nivelados, todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Começa uma mudança. Começa um trabalho sério com Deus. Nós somos a geração do marketing. Tudo que a gente faz tem um pouco de marketing. Até o trabalho da igreja. Fazemos o cartaz. Isso é muito bom, usar a criatividade. Usar para o bem a criatividade. Você sabe que há quem usa a criatividade para o mal. Mas falando de quem usa a criatividade para o bem, quem estuda marketing, tem uma excelente profissão. Eu acredito muito nisso. Mas somos pessoas da era do marketing. Estamos nos acostumando a ouvir as expressões também, o marketing pessoal. E há pessoas que acham que o relacionamento com Deus poderá ser feito na base do marketing pessoal com Deus. Em alguns momentos-chave, eu faço um cartaz de mim para Deus e Deus vai se convencer de que verdadeiramente eu estou interessado nele. Não, isso não funciona com Deus. Deus não está interessado em nos dar a reputação de uma vida fértil e frutífera. Deus está interessado em nos dar uma vida fértil e frutífera. Deus não está interessado em nos dar uma reputação de pessoas santas. Deus está interessado em colocar santidade na nossa vida. A busca nossa deve ser de uma mudança perseverante. Porque a raiz está posta, o machado está posto na raiz da árvore. Aos poucos a vida está se transformando em deserto. E nós precisamos de mudança. Por isso João pregava o endireitamento de veredas e o arrependimento. Para que a sua vida não se torne um deserto, mude suas atitudes. Ainda no texto, quando olhamos para Marcos, capítulo de número 1, e nós percebemos o resultado desta pregação. O resultado desta pregação é que todas as pessoas saíam, verso de número 5, para ter um encontro com João. As pessoas tomaram a decisão de deixar Jerusalém. Os textos saíam a ter com ele
toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém confessavam seus pecados e eram batizados por ele no Jordão. As pessoas começaram a caminhar na direção certa. Elas deixaram o comodismo de Jerusalém. Elas foram ao deserto para ver a sua vida no deserto. E lá no deserto tomaram a decisão da mudança. Mas como mudar? Às vezes não é fácil. Nós até reconhecemos que há desertos na nossa vida. Entendemos que de fato precisamos de uma mudança. Mas às vezes não temos forças. Às vezes parecemos destinados a viver em deserto. O que a gente vai encontrar lá no deserto? Eu quero voltar ao verso de número 1. O propósito de Marcos não é falar do deserto. O propósito de Marcos é falar da mudança que pode ocorrer no deserto. Sabe, nós precisamos ter um encontro com Jesus Cristo. Um profundo, verdadeiro, precioso e urgente encontro com o autor e consumador da nossa fé. Se queremos que a nossa vida não vire um deserto, nós precisamos que uma fonte de água viva esteja brotando no meio da nossa vida. E esta fonte é Jesus Cristo. Verso 1 diz: princípio, o começo de tudo. Jesus Cristo é o centro deste evangelho. A pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então Marcos não apresenta apenas um homem com uma mensagem interessante. Marcos apresenta, quem sabe aos romanos, como nós dissemos no início, um homem que se destacava de todos por ser o Filho de Deus. Em algumas passagens deste evangelho ele usa essa expressão. Por exemplo, Marcos capítulo 3. Marcos 3, no verso de número 11, diz assim: também os espíritos imundos, quando viam Jesus, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Mais à frente, no capítulo de número 5, verso 6, aqui é um endemoniado lá de Gadara, ou Gerasa, como os textos se referem, sendo Marcos escrevendo para os romanos gerazeno, não gadareno. Quando de longe, verso 6, viu Jesus, o gadareno viu, o gerazeno viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz. Aí já era o demônio falando: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E ainda lá no capítulo de número 15, lá no finalzinho do Evangelho, quando Jesus estava pendurado na cruz, quando Jesus estava para entregar a sua vida, quando Jesus clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus entregou o seu espírito, reclinou a cabeça e morreu, o céu se escureceu, tudo mudou, o véu do santuário se rasgou, e no versículo 39, um soldado, um centurião, estava olhando para Jesus e ele disse, o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirava, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Nós precisamos do Filho de Deus. Este evangelho começa com o deserto. João Batista foi um homem escolhido para falar no deserto a respeito do Filho de Deus. João Batista entendia muito bem que todos nós precisamos de Jesus.
João Batista tinha um grande ministério. Se fosse pastor nos nossos dias, talvez fosse um pouco excêntrico, vestido de peles de camelo, com uma dieta incomum para nós. Mas a sua igreja estaria cheia. Como hoje é possível ver muitos ministérios abençoados. João talvez seria um deles. Mas João entendia uma coisa. Nós precisamos todos de Jesus e não de João Batista. O capítulo 1 de Marcos, lá no verso de número 7, ele dizia assim: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Esse texto nós vamos ver a semana que vem, se Deus nos permitir. Irmãos, nós precisamos de Jesus, é isso que você precisa. Sabe por que a sua vida pode mesmo estar se tornando um deserto? Porque você não pode viver do marketing pessoal, espiritual. Você tem que viver ligado à videira que é Jesus. E nós não teremos ligação séria com Jesus enquanto não entendermos que Ele é o Filho de Deus, é o nosso Senhor, e a Ele nós devemos tudo. E saberemos que Ele está fazendo parte, integrante da nossa existência, e nós estamos ligados a Ele. Quando todos os nossos planos, quando todos os nossos ideais sobre o que é a vida e quais são as coisas importantes estiverem ligados a Jesus. Quando de fato nós estivermos recebendo de Jesus não só o alimento do domingo, mas a companhia diária. E quando o nosso coração desejar orar, e quando o nosso coração amar a palavra, e quando Deus fizer mais falta para nós que o alimento, e quando buscar a Deus passar a ser tão necessário quanto o trabalho, e quando entregar a vida a Deus e trabalhar no reino dos céus e para o reino dos céus, se tornar mais que uma mera situação ocasional e for uma marca da nossa vida onde quer que nós estejamos. E quando a nossa escola e os nossos amigos representarem muito mais que apenas as pessoas que amamos, mas aquelas para as quais Deus nos enviou para o deserto delas para pregar. E quando a nossa família no dia de Natal se tornar mais importante que a ceia, que a festa, que os presentes, e até os presentes de última hora, mas que orar por eles, e falar de Jesus para eles, seja o presente que todos nós estamos dispostos a dar. Quando as coisas forem assim, então não existe deserto, existe vida, existe água viva fluindo de nós. Irmãos, este evangelho é um evangelho de transformações. É um evangelho que nos chama a um tipo e a um modelo de vida com Cristo totalmente diferente. Não precisamos nos esconder e dizer que somos perfeitos. Precisamos apenas nos quebrantar e reconhecer nossos desertos. Não devemos e não podemos nos esconder atrás de papéis supostamente santos, mas endireitar nossas veredas no caminho do Senhor. Nós precisamos de Jesus Cristo. Eu vos tenho batizado com água, disse João, mas Jesus vos batizará com o Espírito Santo. Amém. E eu acredito que o Natal, esta época toda, é um momento muito especial para estas coisas. Lembram-se do texto que eu li há pouco, em Deuteronômio?
Ele nos guiou ao deserto, nos humilhou, nos fez sentir fome. Para quê? Para nos provar, para saber o que estava no nosso coração. Até os momentos de deserto trazem benefícios quando o nosso coração está nas mãos de Deus. Eu concluo dizendo o seguinte: evite a desertificação da sua vida. Evite que a sua vida com Deus se transforme num deserto. Eu alerto, isso não acontece de uma vez. Isso vai acontecendo aos poucos, então esteja alerta. E busque esses recursos para estar mais perto de Deus. Caros irmãos da Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, a nossa mensagem, a nossa missão como igreja é pregar essas coisas. Eu quero fazer isto como pastor no púlpito desta igreja com muito amor. Estou refletindo muito. E eu tenho percebido que o deserto se alastra nos nossos dias. Algumas vezes para dentro dos nossos lares. E eu tenho sido chamado por Deus, pela palavra, a falar muito a esta igreja sobre estas coisas. Chegará o tempo em que nossas mensagens falarão de vida, de alegria, e serão muito positivas em muitas coisas. Mas Deus tem prevenido o seu povo sobre a importância de estar atento para a desertificação. Então eu quero falar com você. Seja mais assíduo. Seja mais cuidadoso com a sua vida. Eu não gosto nem de usar essa expressão, vida espiritual, mas talvez você entenda isto. Sua vida com Deus, seja mais cuidadoso. Seja mais responsável com a sua alma e com a alma de seus filhos. Ore mais. Busque mais a Deus. Nós não podemos ser uma igreja que se contente em apenas realizar o culto da semana e estarmos contentes porque fomos a um lugar espiritual e provamos que temos Deus no nosso coração. Devemos verdadeiramente buscar o manancial de águas vivas todos os dias. Você quer uma experiência para você ver a importância disto? Vou dar uma sugestão. Escolha um dia destes e faça um jejum. Não coma nada. Se a sua saúde permitir, não beba água. O jejum, em muitas coisas, é educativo. Para a busca do Senhor. Mas também ele serve para nos lembrar da nossa grande necessidade de coisas básicas. E tenho certeza que se você fizer um jejum verdadeiramente espiritual, você conhecerá a sua necessidade de uma relação viva com Deus. Quero estimulá-los a pensar com toda seriedade nessas coisas. A tomarem decisões, não ficarem mantendo a mesma direção, mas a tomarem decisões que promovam mudanças significativas, positivas, para o seu lar, para o seu casamento, para a sua vida pessoal. E você volte ao Senhor. Está em época que muita gente faz planos, então, nos seus planos, planeje voltar a uma comunhão viva com Deus. Volte ao Senhor nos seus planos, volte ao Senhor nas suas atitudes, volte ao Senhor a cada dia. Não permita o deserto, mas a fonte de águas vivas na sua vida. É assim que nós devemos pensar e agir. É assim que devemos viver. Senhor Deus, conceda o fim de toda desertificação na tua igreja. Essa é a nossa oração.
O fim da desertificação é Cristo. De todo o nosso coração, nosso bom Deus, nós te agradecemos, porque a nossa vida era deserto sem ti, e Jesus Cristo veio ao mundo. Jesus Cristo veio ao deserto. E Jesus Cristo veio ser a fonte de águas vivas. E Jesus Cristo veio transformar a terra seca em um lugar bom para se viver. Jesus Cristo veio transformar o árido em um manancial produtivo. Veio tirar a tristeza e trazer alegria. Jesus Cristo veio mudar a nossa vida. E nós bendizemos o Senhor por isso. Que a cada dia nós aprendamos, Senhor, a cultivar uma vida com Jesus, o Filho de Deus. E que a cada dia nos disponhamos a atitudes novas que nos aproximam do Senhor. E que mais e mais nossa experiência, Pai, não seja da secura, não seja da sede, mas seja a virtude do abastecimento, a virtude da produção de frutos para a glória de Jesus, a virtude do manancial. Senhor, ensina-nos a buscar as coisas que nos aproximam de Ti. Ensina-nos a nos quebrantar. Ensina-nos a reconhecer os nossos maus caminhos e a nos convertermos dele. E ensina-nos a encontrar Jesus. E que Ele venha sobre nós com o Espírito Santo, enchendo-nos da Tua graça. E que a paz do nosso bom Deus, o Pai, o amor insondável de Jesus Cristo, Deus Filho, e as ternas e eternas consolações do Deus Espírito Santo, repousem sobre vós, meus amados irmãos, e sobre toda a nossa família da fé espalhada pela face da terra, hoje e todos os dias, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.